Uhum. Agora está gravando, certinho. Então, né, o tema da aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o mito da caverna do filósofo Platão, né? O Platão, ele também foi um filósofo da Grécia Antiga, ele foi aluno do Sócrates, e ele tem, assim, um pensamento muito importante, né? A filosofia do Platão, ela atravessou aí esses mais de 2.500 anos, e a filosofia dele é muito atual, ela traz, assim, coisas muito interessantes para a gente pensar, né, no nosso dia a dia, tá bom? Então, quando eu estou falando aqui para vocês, né, do mito da caverna do Platão, ela é uma passagem, né, um texto que o Platão escreve no livro dele, A República, e o principal, e eram assim, diálogos, né? Se vocês forem pegar os livros do Platão, eram todos baseados em diálogos, em conversas, e o principal personagem, né, que aparece nos diálogos do Platão é o Sócrates, né, que foi o mestre dele. E quando aqui eu estou falando mito da caverna, quando a gente fala isso em filosofia, não é mito naquele sentido, né, dos mitos sobre os deuses que existiam. A gente poderia aqui substituir a palavra mito pela palavra alegoria, né, que significa, na verdade, o mito da caverna é uma passagem, né, que o Platão cria com alguns personagens, né, para fazer a gente pensar sobre a nossa vida, né? Eu acho que quem aí é cristão, conhece um pouco do Evangelho, por exemplo, Jesus falava bastante em parábolas, né? Que era uma história que ele contava e que fazia a gente refletir sobre a vida da gente. Então, o mito ou alegoria da caverna, ele vai mais ou menos no mesmo sentido, tá? É parecido. Eu deixei lá o vídeo para vocês assistirem, eu não sei se todo mundo assistiu, é um vídeo que resume, né, o mito da caverna, mas como ele é bem curtinho, eu vou ver se eu coloco aqui para gente, daí a partir disso a gente vai conversando. Eu nunca compartilhei a tela. Vocês conseguem ver alguma coisa aí? Não. Não. Peraí, acho que agora. E agora? Sim. Sim. Agora foi. Agora sim, né? Aí. Sempre tem uma primeira vez. Vou aumentar aqui. Professor, o vídeo tem som? É isso que Oi? tá saindo O vídeo tem som? O que foi, amores? O vídeo tá sem som. Ah, tá sem som. Ai, aqui para mim ele tá com som. Aí eu não sei como. Tenta compartilhar de um jeito diferente. Deixa eu ver como que eu resolvo isso. Professora, tenta desligar seu áudio e transmite só o som lá do YouTube. Ah, tá bom. Não, não deu certo, professora. Sai do compartilhamento de tela e tenta compartilhar de novo de outro jeito. Em vez de compartilhar uma aba, compartilha a tela inteira, por exemplo. Deixa eu tentar aqui. Saiu o compartilhamento de tela ou não? Parar de compartilhar. Agora parou. Agora parou, né?
Vocês conseguem ver a tela? Vocês Sim. conseguem? Sim? Sim. Então, Mas ainda tá sem som, professor. eu não sei se eu vou conseguir resolver isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o plano B. Eu deixei o vídeo lá para vocês verem, eu vou falar um pouquinho sobre a história. Daí, quem não teve a oportunidade de assistir, depois pode entrar no Moodle e assistir. Também vai ter, eu vou disponibilizar para vocês um texto da Marilena Chauí, que também resume o mito da caverna. Depois eu vou aprender certinho, testar como eu faço isso, senão a gente atrasa aqui. Vocês estão me vendo? Sim. Sim? Então tá bom, né? O Platão, ele conta para gente a seguinte história, né? Imagina que tem uma caverna, que tem algumas pessoas que são prisioneiras, mas elas nasceram lá nessa condição de prisioneiras. Então, desde sempre, né, essas pessoas estão presas, olhando para o fundo da caverna, né, com o pescoço amarrado, com elas não conseguem sair, então elas só têm um campo de visão, né? E na porta dessa caverna, ela não está totalmente fechada, ela teria uma fresta, né? E uma fogueira, e por ali entrava, né, a luz do sol, e a luz do sol, né? Assim, a partir da fogueira conseguia projetar, né, no fundo da caverna o que acontecia fora da caverna, mas como sombras, né? É igual quando a gente está no quarto à noite, né? Liga uma pequena luz e mexe assim com a mão, a gente vai ver sombras na parede, por exemplo. Então, o que esses prisioneiros viam na caverna a vida inteira eram as sombras da vida real que acontecia fora da caverna, a vida real. Então, existia a árvore, a vegetação, passava pessoas, passavam animais, tudo fora da caverna. Só que por aquelas pessoas estarem lá, né, desde sempre presas, olhando para o fundo da caverna, elas conseguiam ver apenas as sombras de tudo que existia. Até que um dia, um dos prisioneiros, né, ele consegue lutar contra aquilo e ele consegue se libertar, né, ele consegue se soltar das amarras e ele sai da caverna. Né? Ele vai ter aquela curiosidade e sai da caverna. A hora que ele sai da caverna, no começo é muito difícil para ele. Por quê? Porque ele ficou a vida inteira preso num lugar escuro e vendo só sombras. Então, quando ele sai da caverna, né, a luz do sol ofusca a visão dele, ele começa a ver as coisas que existem fora da caverna, mas com grande dificuldade, porque era muito brilho para ele. Depois, com o passar do tempo, né, ele vai se acostumando com a luz do sol e começa a ver as coisas como elas são, né? Começa a ver as cores, começa a ver as dimensões, né? Porque a sombra ela é só plana. Se a gente pegar uma árvore de verdade, a gente dá a volta em volta dela, ela tem todas as dimensões. E daí ele vai conhecendo a realidade fora da caverna. Daí ele pensa, poxa, eu fiquei todos esses anos achando que a vida de verdade, né, eram aquelas sombras projetadas na caverna, mas não, aquilo eram só sombras, né, distorcidas e apagadas, né, uma percepção muito muito distante da realidade do que é a vida de verdade. Daí ele fica maravilhado, né, com aquilo. E daí ele pensa, poxa, eu preciso voltar para a caverna para contar para a galera lá que eu conheço, né, para os meus amigos, que a vida de verdade não é lá nas sombras, olhando para o fundo da caverna. Eles precisam se libertar também, né? Daí ele volta para a caverna. Mas quando ele chega lá e ele vai trocar ideia com os amigos dele, contar que
O que o pessoal vê no fundo da caverna são só sombras, que existe um mundo de verdade fora da caverna, que é possível sair da caverna. Os companheiros, os amigos dele, não acreditam nele, estranham, fala tipo, nossa, esse cara deve estar meio louco, imagina. A vida é aqui na caverna, né? Olhando para as sombras do fundo, não tem outra coisa, você está louco, né? Então, assim, resumidamente, essa é a história do mito da caverna, e a partir dela que eu quero conversar com vocês para a gente pensar algumas coisinhas, né? Antes de fazer umas perguntas para a gente dialogar, que eu fiz questão de fazer essa aula online, que ela é uma aula que precisa ser dialogada, né? Para ela ser bacana, a gente precisa conversar. Eu vou passar um pouquinho de uma teoria para a gente poder pensar o mito da caverna, tá? Então, assim, vamos imaginar, pessoal, que na nossa vida, tá? Tudo que a gente vê, a realidade é como se ela existisse vários níveis ou camadas, tá? Então, a gente vai ter um nível, o primeiro, esse que está aqui em cima, né? Que é um nível que a gente pode chamar de aparência das coisas. Então, das coisas, né? Pode ser aparência da escola, aparência da aula, aparência das relações entre as pessoas. A aparência, a primeira coisa que a gente vê quando a gente toma contato com um ambiente, com um objeto, com uma pessoa, com um lugar. E a aparência, ela faz parte da realidade, ela existe, ela é real, só que ela é o primeiro nível. A primeira coisa que a gente olha, o que a gente vê é a aparência. Então, a aparência ela tem aí alguns problemas, embora ela faça parte da realidade. Ela é superficial. O que que é isso? Ela está na superfície das coisas. Vamos imaginar que a gente pegue um copo que tem um monte de coisa misturada, né? Coca-Cola, suco, e que ele não seja claro como água, né? E de repente, se tem matéria pesada ali nessa mistura, ela pode descer para o fundo, mas como a água é escura, a gente vai ver só a água escura. Então, a aparência é aquilo que está na superfície, tá? A aparência das coisas é aquilo que parece ser. Então, para resumir, a aparência, o primeiro nível da realidade, ele costuma enganar a gente, confundir a gente. Às vezes a gente olha para a aparência e acha que conhece todas as coisas, e é mentira. A gente está tendo um olhar de apenas uma parte. Agora, se a gente descer mais abaixo, tá? Na realidade, a gente vai chegar na essência. A essência seria o nível mais profundo da realidade. E ele está lá embaixo. Então, aí tem várias camadas, inclusive a aparência, que está escondendo a essência. E é na essência que está a verdade das coisas, o que de fato elas são, aquilo que explica as coisas, as pessoas, as relações entre as pessoas, né? É, então, a principal tarefa da filosofia pessoal, desde sempre, né, é sair da aparência para conseguir chegar na essência. A filosofia é um instrumento para a gente sair da aparência, romper a aparência que nos engana. A aparência, ela nos confunde. A aparência faz coisas que não são bonitas parecerem bonitas. A aparência, ela maqueia, né? A aparência esconde, a aparência nos engana. Então, a filosofia é um instrumento para a gente sair da aparência, né? Ir lá mergulhar fundo nas coisas e conseguir chegar na essência, descobrir a verdade sobre as coisas, né? Então, veja bem, dá para a gente pensar o mito da caverna a partir dessa ideia da aparência e da essência, tá bom? Se a gente pensa, o que seria, né, essa caverna que o Platão criou, né, para passar uma mensagem para a gente? Que o que ele está querendo é passar uma mensagem, né? O que seriam as sombras projetadas no fundo da caverna, pessoal? Seriam a verdade? Seriam a essência? Ou não?
Seria uma aparência, né? Seria uma aparência. Seria aparência, né? Por quê? A realidade estava lá fora da caverna. Então, os prisioneiros achavam que tudo eram sombras, né? Então, a aparência, né? É, e vamos, o que seria, né? Os instrumentos que prendiam as pessoas na caverna, hein, pessoal? O que que nos prende, o que que nos impede de ver a essência das coisas, de buscar mais profundo, de entender como as coisas são? A ignorância. A ignorância, a gente pode pensar em outras coisas, né, a partir disso que o Vinícius falou. Os nossos preconceitos, aquelas opiniões que a gente tem, que a gente formou faz tempo, mas a gente não quer rever, a gente não quer discutir, Falta de né? empatia? Falta de empatia, a própria forma como o mundo está organizado, o mundo que a gente vive, a nossa sociedade, tá, pessoal? A nossa sociedade, ela é muito de aparência. Então, a maneira como a gente se relaciona com as coisas também impede a gente de chegar na essência, tá? Basta a gente pensar, por exemplo, o nosso mundo é muito imagem, não é? É o vídeo, é a foto, é a rede social, não é isso? Vamos imaginar, Sim. né, Nayara, quando a gente entra lá no Facebook, a gente conhece as pessoas mesmo, a essência, o que elas são ou aquilo que elas estão mostrando sobre elas? O que elas estão mostrando sobre ela. Exatamente, né? A gente conhece, é uma aparência que a pessoa resolveu mostrar, né? Então, isso não vale só para as redes sociais, isso vale para várias situações, né? Por exemplo, sei lá, às vezes pode acontecer de ir a um restaurante, e às vezes por fora ele tá todo bonito, bem arrumado, tal, mas quem sabe como tá a cozinha, né? Se ela também é higiênica, bem arrumada, pode ser que seja, mas pode ser que não seja, né? Então, a forma como as coisas estão organizadas na nossa vida em sociedade, a ignorância, a intolerância, o preconceito, aquelas opiniões que a gente não revê, tudo isso é o que nos prende, o que impede, o que nos impede, o que dificulta, né, de fazer a gente chegar na essência. Pensando nessa coisa da aparência e da essência, o que que seria no mito da caverna o mundo fora da caverna, o mundo iluminado pelo sol? Bom, vamos lá, já que ninguém arriscou, seria verdade, pessoal. Então, se a gente tem, né, a caverna lá é uma prisão. O fundo dela só mostram as sombras são a aparência, né? As prisões são esses vários obstáculos que nos impede, que dificulta com que a gente se livre daquilo e consiga olhar para além daquele mundo de aparências, né? Então, o mundo fora da caverna seria a essência das coisas, seria o nível mais profundo, seria a verdade. E vocês acham que é fácil, né? Igual aquele prisioneiro que conseguiu quebrar, né, o que prendia ele, teve a curiosidade de sair lá fora. Será que é fácil a gente fazer isso no nosso dia a dia? Não. Não. É mais difícil, né? Porque assim, imagina que a gente está também dentro, o mundo que a gente vive é perito em nos iludir, em nos enganar. No decorrer né, desses 3 anos que nós vamos estudar filosofia, a gente vai perceber cada vez mais isso. A aula de sociologia também vai ajudar vocês a perceberem isso,
tá bom? Então, assim, é uma tarefa que não é muito difícil, não é muito fácil. No próprio mito da caverna, vocês podem ver que um prisioneiro sai, se liberta. A hora que ele volta para contar para os outros, né, que ele conheceu um mundo que não é de sombras, as pessoas acham que ele é louco, né? Vocês acham que acontece algo semelhante na nossa vida? A pessoa que consegue enxergar um pouco diferente e que tenta contar para as outras. As pessoas geralmente não estranham quando acontece isso? Sim. Estranham, né? As pessoas estranham. É, Agora, imaginem, né? Por que que eu falei que a filosofia do Platão e essa passagem do mito da caverna, ela é atemporal? O que que significa isso? Significa que ele escreveu naquele momento, há 2.500 anos, mas que serve para a gente refletir sobre a nossa vida até hoje. O que que vocês acham que seria a caverna ou as cavernas do dia de hoje, as cavernas do século XXI, pessoal? Ó, eu vou lançar. Oi? Talvez acho que as redes sociais ou até mesmo nossa própria mente, né? Nosso jeito de pensar. As redes sociais, a nossa própria mente. A mídia. Oi? A mídia. A mídia como A um fake, todo. Fala, Nayara. a fake news também seria, eu acho. As fake news, é perfeito, né? Aquele grupo de WhatsApp, né? Vamos lá, imagina pessoas presas em um grupo de WhatsApp, né? Que ficam propagando fake news. Existe uma realidade fora disso, né? Sim, e eu vou colocar uma outra, por exemplo. Ah, o Caio falou a mídia como um todo, a gente tem a propaganda comercial também, né, gente? O nosso mundo, ele é um mundo de imagens e de propaganda. Então, a propaganda tá lá quando a gente vai assistir o vídeo do YouTube, tá lá quando a gente vai jogar um jogo. Quando a gente sai de casa, né, para ir para qualquer lugar, a propaganda tá lá nos outdoors. Tudo é propaganda também, né? Dizendo, olhe, compre isso. Olha, tenha um corpo desse jeito. Olha, vista essa roupa. Olha, tenha este celular. Senão você não vai ser feliz, né? A ideia que a propaganda passa para a gente é essa, né? Que a gente precisa ser uma pessoa padrão, que consome coisas padrões, né? Para ser, sei lá, um ser humano aceitável. E o que que essas empresas estão querendo? Elas estão querendo vender, elas precisam da gente para comprar as coisas delas, né? Isso para mim também. Pode falar, Nayara. Sim, exatamente. Ela fala todo o contrário de um produto e é pra gente poder comprar e a gente vai lá e compra e chega em casa, o produto não é nada daquilo que ela falou, sabe? Então, acho que é muito isso. Muitas vezes. Então, vocês puderem perceber por essa conversa que a gente tem muitas cavernas e tem muitas prisões para a gente romper, né? Para a gente enxergar a essência das coisas, para a gente ir além do óbvio, né? Que foi aquilo que a gente conversou em uma das nossas aulas anteriores aqui. Então, a filosofia, ela vai ser um instrumento para isso, tá? É... Deixa eu ver, vocês gostariam de colocar mais alguma coisa, comentar um pouco? O que que vocês acharam dessa passagem do mito da caverna, né? Se ajuda a gente a pensar, questionar a maneira que a gente vive. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, do que eu tinha preparado para a gente discutir, era mais isso, tá bom? Daí, semana passada, eu tive um probleminha aqui em casa, eu não consegui dar aula para vocês, remarquei para hoje. Eu não vou passar matéria nova essa semana, tá? Então, essa semana é essa matéria. Eu vou colocar o vídeo da aula lá no Moodle e também vou colocar para vocês um exercício, uma tarefa, tá?
que é sobre o mito da caverna. E vai ter um videozinho que eu vou soltar lá para vocês, que está escrito Mito da Caverna, é uma versão que ela é feita em cima de uns quadrinhos do Maurício de Souza. Maurício de Souza que fez a Mônica e tal. Daí vocês vão assistir esse videozinho para poder refletir aí sobre duas perguntas que têm a ver com a nossa aula de hoje. Não deixem de assistir, que o vídeo é muito legal. Todas as turmas que eu passei, desde que eu estou trabalhando no IF com Filosofia 1, elas gostaram. Aí eu vou aproveitar que a gente está aqui para dar uma orientação geral para a turma, tá, gente? Sobre um trabalho que eu passei para vocês, que era uma pesquisa. Inclusive, foi um dos trabalhos para a nota do primeiro bimestre, que foi um trabalho que eu falei, escolha um dos filósofos pré-socráticos apresentados e façam uma pesquisa, tá? Eu vou orientar agora vocês rapidinho o que é mais, né? Que formato de pesquisa que a gente está esperando quando vocês vão para o ensino médio. Não se sintam mal, porque ninguém é obrigado a saber. Vocês saíram do 9º ano, chegaram agora no ensino médio, estão aqui para aprender com a gente mesmo, tá bom? Então, quando a gente passa uma pesquisa para vocês, a gente está querendo que vocês vão mais fundo naquele assunto, né? Se a professora colocou algumas perguntas, é para orientar a investigação de vocês. Então, no caso, uma pesquisa de um filósofo pré-socrático, ou de qualquer outro filósofo, é importante pesquisar quem ele foi, em que época ele viveu, quais temas ele trabalhou, as principais ideias dele, tá? Então, quando a gente passa um trabalho de pesquisa, e outros professores vão passar para vocês, a gente está querendo que vocês se aprofundem mais no tema. Ah, professora Patrícia, mas como que eu faço isso? Vocês fazem isso pesquisando em vários lugares, não em um só, que a gente chama de fontes. Tudo que a gente usa para pesquisar são fontes. Hoje em dia, por causa da internet, a gente pesquisa muito na internet, né? Especialmente a geração de vocês. Não que eu não pesquiso, eu também pesquiso na internet. E se a gente souber procurar, a gente encontra muita coisa boa, tá bom? Mas a gente pesquisa também em livro, a gente pesquisa também em revista, tá? Então, para fazer uma pesquisa boa, usem fontes variadas. Então, se eu estou pesquisando na internet, entrei num site, acho que é isso, tá bom. Minha pesquisa é só essa e tá bom. Não, tá bom? Pesquisem em mais de um site, chequem as informações, procurem saber se aquele site ele é confiável. Ele é de alguma escola? Ele é de alguém que entende alguma coisa de filosofia, de história, de ciências sociais, né? Porque senão, sei lá, de repente é um curioso falando sobre um tema que ele não entende, o que é muito comum hoje em dia, né? Então, pesquisem em mais de um lugar e sempre no final do trabalho de vocês, de pesquisa, sempre, 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 escrevam lá fontes. Daí vocês escolhem, né, o link de todas as fontes que vocês usaram. Ah, professora, eu não estou fazendo com computador, eu estou escrevendo à mão. Então, escreve pelo menos o nome dos sites. Se usou livros, também tem que colocar livros nessa lista, tá bom? Porque daí um trabalho de pesquisa, ele precisa ser assim organizado desse jeito. A ideia de vocês se aprofundarem, irem atrás mesmo, né? O pesquisador é aquele cara que está com uma pulga atrás da orelha e ele quer saber bastante sobre aquilo. Então, para saber bastante, vocês precisam ir atrás de várias fontes. E também precisam citar as fontes, né? Porque vocês fizeram aquele trabalho em cima dos textos que outras pessoas fizeram, então precisa colocar lá, tá? Eu queria dar esse toque para vocês também, que sempre em primeiro ano é importante a gente fazer isso, que é algo que vocês vão começar a aprender a fazer, né, para o nível de ensino médio, e daí para as próximas pesquisas, daí vocês já ficam sabendo. Tá bom, pessoal? Professor, Oi, eu pode falar. queria perguntar sobre as notas.
É que saiu uma nota lá, eu acho que é parcial ainda, não é completa. Na minha, no caso, mas na de muita gente, tá 3, acho que 3,5, 3,5, uma coisa assim. Eu queria saber se a nota vai ser baixa, se tiver nessa média mais ou menos, ou se ainda vai acrescentar um outro trabalho que vale